Boa tarde, Carla Soraya. Boa tarde, você de casa. Como todo mundo já espera, na quarta-feira é dia do Dr. Edilson Pinheiro. Ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Tudo bem, doutor Edilson? Boa tarde. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Carla Soraya. Boa tarde a todos. Boa tarde, E a gente vai começar o nosso quadro hoje respondendo vocês de casa. A gente recebeu várias perguntas e a primeira delas é da Georgette de Quixadá. E ela pergunta: os resultados da lipoaspiração são permanentes? Bem, Daniela, isso depende muito dos cuidados do pós-operatório. A lipoaspiração, quando fazemos, retiramos a gordura que está localizada, ou seja, essas células de gordura que dificilmente sairia se ela fizesse uma academia ou até mesmo uma dieta. Então, quando foi feita a lipoaspiração, retiramos essas células de gordura. Agora, se a paciente começa a se alimentar mais, comer fora do normal, não tem uma dieta adequada, ela vai engordar, inclusive até mais do que quando estava antes da cirurgia. Por isso que é muito importante ter um total cuidado, fazer academia, melhorar a dieta para que consiga prolongar essa lipoaspiração por muitos anos, né? Tá. A Silvia pergunta: como saber qual a melhor cirurgia para o meu caso? Lipoaspiração ou abdominoplastia? Bem, vai depender de alguns fatores. Primeiro, se existir uma flacidez na região umbilical, né? O ideal é que procure exatamente um cirurgião plástico, ele provavelmente vai indicar uma abdominoplastia ou mini abdominoplastia. Se ela não teve gravidez, apenas tem uma gordura localizada na parte inferior do abdômen, né? Que ela já faz atividade física com frequência, é jovem, então provavelmente vai ser apenas uma lipoaspiração. Mas cada indicação é o que seja o ideal. Por exemplo, se ela tiver uma indicação de abdominoplastia, que faça abdominoplastia, não faça lipoaspiração, senão o resultado não vai ser muito bom. Porque a lipoaspiração, ela apenas retira a gordura, ela não tira a flacidez. Então, se ela já tiver um pouco de flacidez, então vai piorar, né, com a lipoaspiração. Agora a gente vai responder a Cláudia da Aldeota, que ela diz: é possível fazer lipoaspiração na região das coxas? E quando há excesso de pele, é possível retirá-las? Sim, é possível. Normalmente existe uma gordura localizada também nessa região, na face interna das coxas, né, que é retirada com a lipo normal. Agora, se ela perdeu muito peso, né, exige já uma flacidez, aí então combinamos a lipoaspiração com o lifting oral, ou seja, o lifting de coxas, né, que é uma cicatriz um pouco maior, mas fazemos alguns casos selecionados. Então é muito importante uma boa avaliação, e quando fizer, no caso, tiver um emagrecimento muito grande, né, ou assim, se ela apenas está fazendo dieta e não tiver um emagrecimento grande, então perca peso devagar, que aí não vai ficar com flacidez nessa região. Agora a cicatriz, ela é muito perceptível? Às vezes por isso que utilizamos apenas em grandes perdas de peso, né, de pacientes que fazem ex-obesos, que fazem aquela cirurgia bariátrica, aí é necessário realmente colocar essa cicatriz. O problema dessa cicatriz é que ela desce um pouco. Normalmente nós colocamos a linha do biquíni e com o passar do tempo ela acaba, devido ao peso da perna, acaba puxando e descendo um pouco mais essa cicatriz. Então, são casos selecionados. A Roberta, do bairro Meireles, ela pergunta: existe alguma cirurgia plástica que remova as estrias e de quais regiões do corpo? Bem, as estrias, o único caso que retira totalmente as estrias é exatamente as que estão abaixo do umbigo, na abdominoplastia, onde todas as estrias ali vão sair, todas que estão abaixo do umbigo, e na região mamária, onde estão abaixo da areola, naquele triângulozinho que está abaixo da areola, entre a areola e o sulco. Ali conseguimos tirar todas as cicatrizes. Cicatriz de colo na região superior do abdômen, outra região do corpo, não dá para ser retirada através da cirurgia. Nem para amenizar? Nem para amenizar. Ana Maria, do Edson Queiroz, pergunta: quanto tempo após a gravidez posso fazer uma lipo? O ideal é que durante a amamentação, ela passe esse período de amamentação, ou seja, no mínimo 6 meses após ter o neném. Se ela estiver amamentando, vamos supor, por 3 meses, é o ideal que seja 6 meses depois de estar amamentando, então são 9 meses depois. E que durante esse período que ela apenas fique preocupada com o neném, né, que é mais importante o leite materno. É muito importante estar até os 6 meses sem apenas leite, sem dar qualquer outro alimento.
E respeite esse período de intervalo. Por quê? Porque o útero ainda está ainda grande, a mama ainda não chegou ao nível normal, o abdômen também. Então, pelo menos 6 meses após tudo isso, que a gente pode realmente fazer alguma intervenção. A Juliana, do bairro Benfica, pergunta: tenho problemas de sinusite e problemas respiratórios. Posso fazer a cirurgia de correção com o otorrino e uma cirurgia plástica ao mesmo tempo? Não, porque normalmente a sinusite já é uma infecção nasal. E a infecção nasal, normalmente ela pode pegar uma infecção, inclusive na prótese de silicone, ou uma infecção mamária, a uma infecção endógena, ou seja, do próprio organismo, de um local para outro. Então é muito importante que ela faça o tratamento cirúrgico ou não, através de antibióticos. Depois que resolver todo esse problema, é que ela faça uma cirurgia plástica, para exatamente não acontecer nenhum problema. Tá melhor não arriscar, né? Não arriscar. A Mariana, de Mossoró, pergunta: o que posso fazer para deixar meus lábios mais carnudos? Como Angelina Jolie, né? O que pode ser feito é exatamente o preenchimento. Mas tem que ter muito cuidado com o preenchimento, que é exatamente o que nós fazemos, é a base de ácido hialurônico. Ou seja, ele vai ser absorvido, ele dura de 6 meses a 2 anos, ele é absorvido, né, durante esse período. Então, se ela não gostar durante esse período, ele vai absorver. Agora, se você fizer com outros tipos de preenchedores faciais que podem provocar nódulos, ficar com nódulos nessa região labial, pode provocar um endurecimento e o pior, não vai nem dar para ser retirado mais. Então tem que ter muito cuidado com o tipo de preenchedor facial que vai ser feito. E também tem que ter muito cuidado com o cirurgião plástico, né? Porque tem pessoas que podem perder o seu rosto. Lia de Sobral pergunta: é verdade que a lipoescultura é bem mais arriscada que a lipoaspiração tradicional? Por quê? Primeiro tem que definir o que é lipoaspiração e lipoescultura. Na definição, falamos que lipoescultura é retirada de gordura de um determinado local e colocar em outro. Por exemplo, retirar a gordura dos flancos, do dorso e colocar no bumbum, por exemplo. Ou então no rosto. Já a lipoaspiração é apenas retirada de gordura da região e não se coloca em lugar nenhum, né? Então, assim, tem uma corrente de médicos que acha que você colocar em gordura em outra parte do corpo pode ter um risco maior de embolia, né, de trombose, inclusive. Então, isso ainda está sendo muito estudado. Existe uma controvérsia muito grande entre os cirurgiões, mas eu particularmente não gosto da ideia de colocar gordura em outro canto, pelo achar também que o risco seja maior. Mas existe uma corrente muito diferente e pensamentos diferentes de cirurgiões que acabam fazendo e não tendo nenhum problema. A Tatiana, do Tauap, pergunta: tem um seio maior que o outro, eu preciso reduzir o maior para igualá-los ou colocar silicone? Isso aí vai depender muito do volume que ela quer. Primeiro, tem que fazer uma boa avaliação e ver se dá para apenas reduzir uma mama para ficar parecida com a outra. Se não, coloca próteses nas duas e ajusta o tamanho para ficar pelo menos o mais parecido possível. A Vanessa, de Juazeiro do Norte, pergunta: vi na televisão que os americanos colocam silicone líquido. Procurei por cirurgiões que usassem essa técnica e não encontrei. Por quê? O silicone líquido está totalmente proibido. Não existe esse negócio de colocar silicone líquido em mama. Inclusive, as próteses mais antigas eram silicone que espalhavam pelo organismo. Essa nova geração de prótese de silicone, ela tem, como é gel de alta coesão, ele não espalha mais, ou seja, ele é coeso. Se furar ou perfurar, ele não vai espalhar mais para o organismo como acontecia antigamente. Inclusive, é muito importante esclarecer que não existe esse negócio de silicone líquido ser injetado e nem colocado em mão, que é muito perigoso e arriscado. Ótimo. Celso pergunta: quero fazer uma lipo, mas tenho medo de que minha cintura fique com aparência feminina. Isso pode acontecer com os homens? Pode. Agora, o ideal é que realmente, com uma boa avaliação, o cirurgião plástico vai ver e vai apenas retirar o excesso de gordura localizada, que é aquele pneuzinho, aquela barriga que está incomodando, e não apenas fazer uma cintura de mulher. Então, o que fazemos, no caso de homem, é uma modelagem diferente das mulheres, que apenas é para retirar o excesso de gordura localizada. O Diógenes, ele pergunta: tenho rugas de expressão que me incomodam bastante, mas também não queria ter a aparência de pele esticada. Existe uma correção mais leve que não dê a impressão de que eu fiz uma cirurgia plástica?
Pronto, esse caso é o ideal para o soft lift, né? Que é a combinação do botox mais com preenchimento facial. Esse suco nasogeniano dá pra gente pelo menos amenizar essas rugas, ou inclusive melhorar bastante, melhorar o rejuvenescimento facial, né, apenas fazendo em próprio consultório, sem precisar fazer a cirurgia. Se for esse o caso, né, tá muito bem indicado. Agora é importante uma boa avaliação para podermos decidir se vai fazer apenas o soft lift ou é necessário fazer algo mais. Mas uma avaliação a gente vai definir isso aí. E para encerrar o nosso quadro, a Maria Tereza do Papicu pergunta: eu gostaria de fazer uma lipo e uma redução de mama. Posso fazer as duas cirurgias no mesmo dia? Bem, se elas estiverem em condições, os exames serem todos bem, a hemoglobina, hematócrito, né, no sangue estiver tudo ok, os exames bem, pode ser feito sim, os dois ao mesmo tempo. Faz a lipoaspiração e faz a mamoplastia a seguir. Ok, nós conversamos com o Dr. Edilson Pinheiro, ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Daniela, obrigado, Carla Soraya, e continue enviando suas perguntas para que possamos tirá-las na próxima semana. Um grande abraço.